Olá, um saravá fraterno para você que está aqui me acompanhando novamente em mais um vídeo do canal, onde nós estamos falando sobre os vícios e a mediunidade. Hoje nós vamos falar sobre drogas pesadas. E a pergunta é, por que pesadas? Realmente por causa do teor vibratório dessas substâncias. Então, drogas como a heroína, como o crack, como a metanfetamina, como a cocaína, são substâncias químicas de uma vibração energética muito densa, muito pesada. Por isso o título do nosso vídeo. É importante destacar que essas substâncias elas são altamente viciosas. Então, o usuário que faz uso dessas substâncias, que faz ali uso contínuo, ele tem um potencial para se viciar, para se tornar um dependente químico muito forte, muito maior. Devido à sensação de prazer, devido à sensação de alteração da consciência. Então, todas essas características que nós já discutimos e já falamos nos vídeos anteriores, que essas substâncias proporcionam para o organismo físico. Então, um prazer muito grande, uma sensação de bem-estar muito grande, uma sensação de viagem muito grande. Então, todas essas sensações físicas fazem com que o usuário acabe buscando consumir essa substância mais e mais vezes até se tornar um dependente químico. Também como a gente já abordou nos vídeos anteriores, então nós vamos associar o uso dessas substâncias a uma questão de... Normalmente ali não é uma regra, mas normalmente há uma sensação de vazio desse usuário, dessa pessoa, desse indivíduo, alguma situação em que ele vivenciou na infância, no seu desenvolvimento, algum trauma mental, psíquico, emocional, e ele vê nessas substâncias uma forma de preencher essa sensação de vazio, essa busca existencial que ele não consegue se encontrar, se conectar com a sua essência, com o ambiente onde ele se encontra, onde ele está. Ou também devido ali a uma pressão social, uma pressão familiar, cultural, aonde ele se encontra e não consegue corresponder àquelas expectativas e acaba buscando nessas substâncias uma válvula de escape. Nós não devemos julgar, condenar nem apontar essas pessoas como inferiores a nós de forma alguma. Isso é um erro grosseiro da nossa parte, uma falta de educação e de respeito. Todos somos semelhantes, todos nós estamos com diferentes níveis de consciência, estamos trabalhando para a nossa expansão consciencial, para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Então nós temos que entender que esses indivíduos que já são dependentes químicos dessas substâncias pesadas, normalmente possuem uma história, possuem uma vivência que os levaram e os conduziram àquela realidade que eles estão ali hoje. Então, se nós não conhecemos essa história, nós não podemos fazer apontamentos, não podemos fazer ali uma análise e também não vamos poder ter autonomia e autoridade para julgar ou condenar. Então, cabe respeitar e auxiliar naquilo que nós pudermos e que estiver ao nosso alcance. Eu não vou fazer uma abordagem ali das consequências físicas, porque é uma coisa que já é corriqueira, a gente está cansado de saber. Então, existem N artigos, N material ali disponível na internet, falando para nós dos efeitos físicos no organismo, na fisiologia do corpo humano, dessas substâncias mais pesadas, como crack, heroína, metanfetamina e a cocaína. Então eu vou fazer nesse vídeo de hoje uma abordagem, uma análise energética espiritual. Então, quando nós falamos de substâncias pesadas, o teor vibratório dessas substâncias, nós podemos fazer uma analogia com ácidos que são totalmente corrosivos. Então, por exemplo, a gente vai usar a soda cáustica. A soda cáustica ela é um componente utilizado ali para fazer sabão, né? Usa-se muito isso. Então, em contato com a pele humana, ela vai queimar, porque ela é um ácido, ela é corrosivo. Quando nós falamos dessas substâncias pesadas, nós estamos falando de estar ingerindo para a sua energia, para a sua aura,
uma substância que tem a mesma analogia de um ácido corrosivo. Então, o usuário que faz uso dessas substâncias continuamente, ele está continuamente agredindo todo o seu sistema energético. Todos os seus chakras, nadis, meridianos, a sua aura, ela acaba sendo deteriorada pelo uso dessa substância, porque ela é altamente corrosiva. Eu nunca me esqueço de um caso quando eu atendi uma pessoa que ela era uma dependente química do crack. Ela fez o uso por muito tempo dessa substância, muito tempo. Então ela estava ali na clínica de reabilitação, se tratando, se recuperando, e a gente fazia o atendimento com a energia do Reiki nesta pessoa. E uma curiosidade, sempre quando a gente ia trabalhar sobre ali o chakra umbilical, sobre a região do plexo solar, do chakra esplênico, do chakra do fígado, essa região do corpo energético desta pessoa estava completamente deteriorada, ao ponto das nossas mãos se queimarem. Então isso foi uma coisa que não aconteceu somente comigo, outros terapeutas também fizeram a mesma experiência ao fazer ali a aplicação de Reiki nessa pessoa, nessa região, elas sentiam as suas mãos queimando. Tamanho efeito, né, que aquela região já estava ali deteriorada, totalmente destruída energeticamente, devido ao uso contínuo do crack, nesta pessoa especificamente. Aí, associado o uso do crack com o assédio e a vampirização espiritual, acabou destruindo completamente aquela região energética dessa pessoa. Então, durante todo o tempo que eu permaneci ali tratando este indivíduo, houve uma melhora, com certeza, porém ainda assim a energia, a estrutura áurica, a estrutura dos seus chakras, nadis e meridianos estava tão destruída, estava tão debilitada, que somente o tratamento energético externo já não era mais suficiente. Então ali é um caso em que provavelmente essa recuperação total só vai vir a acontecer numa próxima reencarnação, quando este indivíduo passar por um novo processo ali de reencarnação e nascer num novo corpo. Então, nesse novo momento, nessa nova fase, ele vai conseguir recuperar completamente a sua estrutura energética, porque atualmente ele já se deteriorou num nível onde as terapias, as energias externas, para nós, indivíduos aqui encarnados, já não é mais factível de conseguir uma cura, né, uma reabilitação total. Claro que com uma intervenção espiritual, com uma tecnologia espiritual, com uma medicina espiritual, poderia se recuperar completamente essa região? Com certeza. Mas aí entraria N questões de merecimento, de permissão para que esse indivíduo recebesse esse auxílio, e aí nós teríamos que fazer uma análise kármica desse indivíduo para entender se realmente ele estaria apto a receber esse tratamento espiritual ou não. Então, esse é só uma curiosidade para vocês saberem sobre os efeitos do crack sendo utilizado a longo prazo. Literalmente, crack, heroína, metanfetamina, cocaína tem um efeito de um ácido que você está ingerindo, e esse ácido vai acabar deteriorando, desequilibrando, destruindo lentamente todo o seu sistema energético de chakras, nadis, meridianos, consequentemente a sua aura. Se o seu sistema energético está desequilibrado, está aberto, então é muito mais fácil você ser vítima de um processo de vampirização. E aí também que eu faço um outro alerta, e digo isso com 100% de certeza e consciência e assumindo responsabilidade pelo que eu estou falando agora. Todo o indivíduo que faz uso dessas substâncias de vibração pesada não as está utilizando sozinho. Sim,
todos esses usuários de drogas pesadas, usuários dependentes químicos dessas substâncias, ao ingerir essa substância, está ali junto com ele, normalmente de 1 a 2 ou a 3 espíritos que também estão viciados nessas sensações, absorvendo a energia vital do indivíduo encarnado. Então é muito perigoso essa situação, porque quando nós fazemos uma analogia e fazemos uma abordagem do lado espiritual, nós vamos associar e vamos ver que todos os indivíduos de dependentes químicos, de drogas mais pesadas, mais intensas, eles são vítimas de vampirização espiritual. Então toda vez que é utilizado ali, é injetado a heroína na veia, o crack ele é fumado, a cocaína ela é cheirada. Então, todo momento em que o indivíduo está fazendo uso dessa substância, na contraparte espiritual, há uma entidade ou mais de uma entidade junto com ele que vai absorver essa sensação, essa energia. Pense o seguinte, o usuário dependente químico que ao desencarnar, como eu sempre venho batendo na mesma tecla aqui, você desencarna e você continua exatamente como você era enquanto você estava vivo na dimensão material. Você não vai mudar só porque você desencarnou. Então, se você é uma pessoa viciada nessa substância, ao desencarnar, o vício ele vai acompanhar, a sua mente ela vai produzir no seu corpo energético a sensação de falta, a sensação de querer aquela substância, de querer sentir aquela sensação que aquela substância lhe proporcionava. Então é natural que, como semelhante atrai semelhante em nível energético, este espírito que recém-desencarnou, que está desencarnado e que era viciado em alguma dessas substâncias, procure algum encarnado que faça uso dessa substância, vai se conectar energeticamente a ele e vai passar então a acompanhá-lo para absorver a energia, o ectoplasma, a vitalidade deste usuário quando ele usar essa substância. Então, sim, é muito difícil a gente acompanhar o processo de reabilitação de dependente químico, porque o assédio espiritual é muito grande. E eu me lembro que quando nós trabalhávamos na clínica, havia toda uma estrutura espiritual montada ao redor da clínica, né, de proteção mesmo, de defesa energética, para proteger, para amparar esses dependentes químicos que estavam ali em reabilitação. Em alguns casos, a gente chegava para trabalhar no portão da clínica, haviam ali os guardiões que faziam uma triagem, literalmente, e a gente via que algumas pessoas que estavam ali se reabilitando, ao chegarem na clínica, elas entravam, porém os seus companheiros espirituais eram barrados. Eles não tinham permissão para entrar naquele espaço. E literalmente eles ficavam lá no portão aguardando essa saída, né, esse retorno dessa pessoa. Então é um processo muito difícil, é um processo que requer muita força, muita determinação por parte da pessoa que é dependente química, por parte da equipe encarnada que está lhe dando suporte, dando amparo para esse dependente químico. E eu digo com 100% de certeza, porque eu vi, testemunhei, que todas as pessoas que dão início a essa jornada de reabilitação, elas são amparadas de perto por uma equipe espiritual preparada, capacitada para auxiliá-lo nesse processo. Então, na mesma proporção em que ela vai se esforçando, ela vai trabalhando em si a força de vontade para conseguir mudar esse hábito e abandonar esse vício nessa substância, nessa mesma proporção que ela vai se dedicando, ela também vai recebendo todo o amparo espiritual de uma egrégora de espíritos altamente capacitados que vai estar ali com ele, acompanhando, protegendo, amparando, auxiliando do outro lado espiritual. Então, durante as sessões de Reiki, por exemplo, né, nós tínhamos ali a sessão de Reiki,
E sempre que nós estávamos aplicando o reiki, nós tínhamos também os trabalhadores espirituais que aproveitavam esse momento para também fazer ali um tratamento energético no campo energético desses indivíduos. Tivemos vários relatos de pessoas, né, durante o tratamento ali, durante os 20, 30 minutos que estavam na maca, elas conseguiam se desligar completamente da realidade física e os seus espíritos, a sua consciência se projetava para uma outra realidade, para um outro ambiente dimensional, onde ela recebia todo um auxílio e um tratamento espiritual. Depois ela retornava. Tudo acontecendo em 20, 30 minutos, que era o tempo das sessões de aplicação de energia, reiki, nesses pacientes. Então, por isso que eu digo, o amparo espiritual, ele está ali disponível para todos aqueles que querem realmente enfrentar esta batalha de autocura e recuperação. Porque nós sabemos que não é fácil. Existe todo um assédio espiritual que acompanha, infelizmente, os usuários dessas substâncias, e é por isso que existe também todo esse preparo espiritual para dar esse suporte. Então ninguém está sozinho, ninguém fica abandonado quando inicia esse processo de reabilitação. Então são considerações que a gente faz, né? São alertas, são orientações, são apontamentos que nós colocamos aqui para se pensar sobre o uso dessa substância, se pensar sobre o porquê e para que você está usando esse tipo de substância na sua vida. O que você quer alcançar com isso? São considerações para você realmente fazer uma autoanálise, entender que o processo depois de recuperação é lento, intenso, doloroso, vai se exigir de você uma força de vontade tremenda e muitas vezes o processo ele não se encerra nesta vida. Muitas vezes o processo de recuperação e reabilitação, de cura realmente energético, só vai ser concluído numa próxima reencarnação, num novo projeto kármico, num novo projeto de um novo corpo fisiológico, onde realmente vai ser recuperado aquela estrutura que foi deteriorada pelo uso de uma substância altamente pesada e corrosiva, como o crack, como a metanfetamina, como a cocaína e como a heroína. Então são considerações para a gente parar, analisar. Jamais julgar, jamais condenar. São substâncias que existem, nós sabemos que se faz o uso delas, e cabe a nós, aí agora eu digo para nós, médiums, cabe a nós termos consciência dos nossos compromissos, das nossas responsabilidades e auxiliar na medida em que pudermos todas aquelas pessoas que baterem até a nossa porta pedindo auxílio. Como assim bater a nossa porta? A partir do momento que nós estamos fazendo parte de uma corrente mediúnica, seja num terreiro de umbanda, numa casa espírita, no kardecismo, ou num outro agrupamento mediúnico, em algum momento nós vamos nos deparar com algum dependente químico batendo a nossa porta pedindo auxílio. Como nós vamos receber esta pessoa? Como nós vamos acolher ele no nosso ambiente? Como que nós vamos acolher ele no nosso agrupamento mediúnico? Nós vamos julgar, nós vamos condenar, nós vamos apontar o dedo, nós vamos nos colocar numa posição de melhor e superior a ele? Ou nós vamos ter empatia, respeito? Nós vamos ter o espírito de fraternidade, de acolher, de auxiliar, de entender que somente o espiritual, somente o energético não vai resolver sozinho, que este indivíduo ele vai precisar de um acompanhamento médico, profissionais capacitados, preparados do plano material para dar suporte, e aí nós, enquanto terapeutas energéticos, vamos usar esse termo, enquanto médiuns, trabalhadores espirituais, vamos somar, trazendo ali para esse indivíduo uma terapêutica energética e espiritual,
Então nós vamos ter que ter essa consciência, esse discernimento de não nos acharmos deuses que podemos curar e resolver tudo com o energético e com o espiritual. Então nós vamos ter que ter esse equilíbrio, esse raciocínio de que este indivíduo também vai precisar de um aporte, de um suporte, de uma equipe médica, de profissionais encarnados, capacitados para auxiliá-lo no tratamento aqui, da dimensão física. E nós vamos dar o suporte energético e espiritual com respeito, com amor, dentro daquilo que nós pudermos e conhecermos. Então, são considerações que nós médios vamos ter que nos fazer. E para nós médios são considerações importantes para a gente se pensar e não nos colocarmos também como usuários dessa substância. Nós sabemos que enquanto médiuns trabalhadores, nós somos uma potente usina de ectoplasma. Nós produzimos muito mais ectoplasma, nós produzimos muito mais energia. Logo, nós somos muito mais visados pelos assediadores espirituais e vampiros espirituais. Então, quando um médium, uma pessoa com um potencial mediúnico latente para trabalho, ele começa a usufruir desse tipo de substância, para ele sair desse vício, desse meio, é muito mais difícil, porque ele acaba sendo uma vítima de assédio muito mais intenso, porque se aproximam dele muito mais espíritos desencarnados para sugar e absorver a energia vital ali que ele vai emanar enquanto estiver utilizando essa substância. Então são considerações que a gente faz aqui sobre essas substâncias pesadas, que são verdadeiros ácidos corrosivos do campo energético, dos chakras, nadis e meridianos, que tem um alto teor de viciação e que vai acompanhar o indivíduo após o desencarne do outro lado, aonde ele vai continuar assediando outros espíritos encarnados. Então, fica aqui as nossas considerações, fica aqui os nossos apontamentos sobre essas substâncias. E, sinceramente, eu gostaria de pedir a você que fez uso, está fazendo uso, está no início do uso dessas substâncias para realmente repensar o uso, buscar auxílio, pedir ajuda. Realmente eu vi na prática o efeito disso a longo prazo no indivíduo. Eu sei o quão difícil é a reabilitação de um usuário, de um dependente químico de 10, 15, 20 anos usando esse tipo de substância. É uma batalha muito árdua. Então não deixe para amanhã aquilo que você já pode começar hoje, nesse exato momento. E também digo com conhecimento de causa, porque eu vi e testemunhei. Existe uma egrégora espiritual altamente especializada para atender todos os usuários de produtos químicos pesados no seu processo de reabilitação. Então basta você, dentro da sua religiosidade, dentro da sua fé, onde você melhor se sentir conectado com uma egrégora espiritual, seja você católico, evangélico, espírita, umbandista, reikiano, enfim, aonde você se sente bem. Basta você trabalhar com fé, confiar nesse suporte espiritual, que a partir do momento que você decidir que você vai dar início a essa jornada de autocura e reabilitação, o plano espiritual vai mobilizar os recursos disponíveis para auxiliá-lo. Isso é um fato que eu canso de ver, é um caso que eu testemunhei e é maravilhoso de acompanhar o trabalho desses espíritos, amigos e irmãos que se dedicam ali continuamente no processo de autocura das pessoas que são dependentes químicos e que aceitam e que dão início ao processo de recuperação. Então, fica aqui o meu axé fraterno para vocês. Caso tenham gostado desse vídeo, eu peço para vocês curtir, compartilhar também. Caso tenha algum comentário para fazer, deixa aqui embaixo. Caso você não tenha concordado com algo que eu tenha falado e tenha um outro ponto de vista, queira fazer uma outra consideração,
também pode deixar aqui nos comentários, são super bem-vindos. E só para a gente encerrar, tudo aquilo que eu falei, que eu me posicionei aqui neste momento, é de responsabilidade minha. É dentro da minha vivência enquanto médium de Umbanda, enquanto terapeuta reikiano, enquanto uma pessoa que já trabalhou dentro de uma clínica com dependentes químicos, enquanto médium que eu pude ver o outro lado espiritual daquele ambiente físico. Então eu assumo a responsabilidade por aquilo que eu falo e pelos fatos que eu trouxe aqui para vocês. Como eu sempre digo também, use um filtro para vocês absorverem aquilo que vai agregar algo na sua jornada, na sua caminhada. E caso vocês não tenham concordado, tenham discordado de alguma coisa que eu tenha falado, e se vocês não consideram isso válido para a sua jornada, descarte. Descarte, deixe de lado, vá pesquisar em outras fontes, vá se informar em outros autores, em outras pessoas, converse com outras pessoas para você ter vários pontos de vista, para você ter vários tipos de fontes de informação diferentes. E jamais considere tudo como uma verdade absoluta. Eu sou uma pessoa humana, eu tenho limitações, eu também tenho preconceitos que, por mais que a gente tente filtrar e não colocar ali à frente do nosso ponto de vista, eles acabam passando, eles acabam sendo colocados ali silenciosamente. Então, eu também estou em processo de evolução, também estou em processo de expansão da consciência, e também estou me desenvolvendo. E com o passar do tempo, possivelmente, assim como você, daqui 5, 10 anos, vai ter um outro ponto de vista sobre esse assunto, eu também vou ter um outro ponto de vista sobre este assunto. Porque nós estamos evoluindo a todo momento, a todo instante. Que Oxalá possa abençoá-los nessa jornada. Um axé fraterno para você.